Estamos de volta com Todo Seu. Você deve se recordar que recentemente eu recebi uma estudiosa da cultura egípcia que veio falar, se não me engano, sobre as pirâmides ou algo parecido. E hoje eu recebo mais uma vez a única egiptóloga brasileira, como eu tinha prometido a você, bonitinha, você também, bonitão, um assunto que me interessa tanto e que eu fuço há tanto tempo. Ela está de volta hoje, vamos falar agora sobre faraós, na verdade, mais especificamente sobre um dos Ramsés. Nós estamos recebendo mais uma vez a Flávia Haddad. Tá boa, bonitinha? Olá. Obrigado por ter voltado. Não levanta, vai. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Bem, e você, meu Tudo amor? ótimo, Bom que você está aqui. Deus. Eu falei que nós íamos falar hoje de um dos Ramsés. Exatamente. Qual deles? Nós vamos falar do legendário Ramsés II. Grande Ramsés II. Ramsés II, esse cara fez e aconteceu de fato, Nossa, né? ele é um dos legendários faraós. Mas por quê? Se ninguém fala de Ramsés I, fala-se de Ramsés III, mas por que esse é o emblemático Ramsés? Porque Ramsés II, ele teve um reinado muito longo, foi de 67 anos. Isso. Pepe II também teve um reinado também muito longo na história, só que Pepe II foi coroado quando era pequeno. Ramsés não. Ramsés foi coroado entre os 20 e 25 anos, aproximadamente com seus 25 Ele morreu com anos. 90, não foi isso? Uma coisa assim? 87, 90 anos. Então, e ele realmente, ele atuou em todo esse tempo, né? A gente sabe das campanhas, os 67 anos de reinado dele, teve um pouco de campanha militar, depois ele se dedicou às construções, que Ramsés, ele não mudou as construções, a tradição de construção no Egito. Ramsés, ele simplesmente, a característica das construções de Ramsés II era o gigantismo, não existe outra palavra. Ele gostava da grandeza, Rony. Então, tudo era muito grande, as construções eram todas muito maiores do que já existia. As estátuas dele são 16 metros. Ele era meio mega, assim, na área da construção. Você falou na parte bélica da história de Ramsés II e eu me lembrei da Batalha de Kadesh. Exatamente. A Batalha de Kadesh foi a batalha mais importante. Porque, na verdade, se você vai para o Egito, todas as construções de Ramsés II, seja monumentos, templos, o que for, existe a representação sobre as grandes batalhas do reinado dele, que ele sempre era o vitorioso. Só que se a gente for ver todas, a gente vai achar que ele foi o maior guerreiro que teve no Egito. Mas isso era um marketing pessoal dele. Ramsés, a parte militar dele foi só no começo do reinado. Ele queria Kadesh de volta. O que seria Kadesh? Tem um mapa que eu mostro bem. Vamos mostrar o mapa para a gente ter ideia? Daqui, bom, se não puserem agora, depois eles vão botar. Tá aí o mapa aí, tá aí o mapa. O que acontece? Nesse período, existiam dois grandes reinados. Seriam os hititas, embaixo, que é a atual Turquia. Mas quebrava o pau também, viu? E o verde ali, que a gente vai pegar o Império Egípcio. Ramsés II sai, ele consegue novamente ter toda a parte de Canaã ali, que seria o Líbano atual. E logo em seguida a gente vai ver Kadesh ali escrito, a cidadezinha de Kadesh, que fazia parte dos hititas. Só lembrando, Kadesh foi do Império Egípcio até Amenhotep IV, que seria Akhenaton, quando perdeu-se. Mudou tudo, né? Exatamente, ele perdeu Kadesh para os hititas e Ramsés foi lá recuperar Kadesh. O grande problema, Ramsés volta para o Egito, porque já conseguiu o Líbano de volta para o Egito, 20 mil homens divididos em 4 unidades, cada unidade com o nome de um deus, mas a unidade seria somente Ramsés com a sua guarda real e partiram para Kadesh. Todas as unidades não partiram juntas, tinha um time entre uma e outra. Ramsés era o primeiro, ele chega aos arredores de Kadesh, ele acampa. O que acontece? Ele pega 2 beduínos que estavam por ali para saber onde é que estava o exército dos hititas, se estava próximo. E esses beduínos contam que o exército dos hititas estava ainda a uns 200 quilômetros de Kadesh. E o que faz Ramsés? Sem as outras unidades, com a sua guarda real, falou, eu vou atacar Kadesh agora. Só que, durante a noite,
Um general de Ramsés II achou essa história um pouco estranha e deram um apertão nos beduínos. Na verdade, Ramsés II caiu numa armadilha. Eles eram espiões dos hititas e contaram que o exército dos hititas simplesmente estava em volta do acampamento de Ramsés II. Ramsés II manda os mensageiros correndo, chamando as outras unidades para acelerar, para salvá-lo. Só que os hititas atacam o acampamento de Ramsés II. E os egípcios não estavam com todo o seu poder, com as 4 unidades. Eles destruíram os hititas, as outras 2 unidades que estavam acelerando para chegar mais próximos aonde estava o acampamento de Ramsés II. Resumindo, Ramsés II acabou, né, destruiu tudo, voltou para o Egito, só que com o marketing pessoal dele, ele chegou no Egito dizendo que tinha ganhado. Então, por séculos acreditou-se que o Ramsés II tinha ganhado Kadesh, mas ninguém entendia porque Kadesh continuou dos hititas e Ramsés II colocou em todos os muros os templos, tanto que em Abu Simbel, um dos mais bonitos dele, ele massacrando os hititas, a vitória do Egito sobre os hititas, que na verdade nunca aconteceu. Olha que coisa, eu desconhecia isso completamente. E no final, ele era assim, lorota, né? Mentira de Ramsés II, que a população fez festa por um mês, a vitória do Egito. Puxa vida, o cara fazendo pós-graduação em marketing. Marketing pessoal, né? Agora, uma coisa é verdade. Ramsés, em seguida, dali a alguns anos, não foi super rápido, dali a alguns anos, ele assinou o primeiro acordo de paz com os hititas. E assim, os hititas não poderiam invadir o Egito, nem o Egito o Império dos Hititas. Esse foi o primeiro acordo da humanidade, tanto que tem uma cópia dele no hall da sede da ONU em Nova York, até hoje. Olha que lindo. E está escrito em babilônio, que era a linguagem diplomática da época, dessa época de Ramsés II. Não é escrito nos hieroglifos, era em babilônio que era a linguagem. E por quê? As pessoas me perguntam, mas por que Kadesh era importante? O que Ramsés foi fazer em Kadesh? Naquela região do mapa, que seria o atual Líbano e o Kadesh, era muito importante porque era um centro do comércio entre o Egito e a Mesopotâmia. Então, era uma região muito importante você dominá-la. E por isso que Ramsés II foi tentar dominá-la. Só que como ele não conseguiu, voltou, disse que tinha ganhado, ficou quietinho no Egito, fazendo suas construções maravilhosas. Vamos falar delas? Vamos falar dessas. As grandes construções. As grandes construções de Ramsés. Primeiro, ele foi o único faraó que ele utilizou já as construções dos outros faraós. Ele apagava o nome do cartucho. Cartucho seria como se fosse um retângulo. Exatamente. E uma das pontas você tem uma meia-lua. Isso. E era ali que os faraós punham os nomes deles. O Ramsés II foi o único da história egípcia que apagava o nome dos outros faraós e punha o nome dele. Então, no começo, nas escavações, acreditava-se que Ramsés tinha sido um extraterrestre para construir o Egito de ponta a ponta. E no final descobriu-se que ele usurpou. Porque era muito comum você, quer dizer, apagarem, né, os cartuchos, os nomes, as situações. Algumas coisas sim, mas não vai colocar o próprio nome dele. Mas colocar o nome, não, apagavam pura e simplesmente. Exatamente. Aconteceu várias vezes na história. Teve vários, como o Hatshepsut, foi tudo apagado. Isso. Vários personagens importantes, houve problemas depois. Agora tem as fotos. Vamos mostrar as fotos aí, que eu acho bacana. Nós vamos falar de Abu Simbel, que é essa região perto de Assuã. Para vocês terem uma ideia, a uns 70 quilômetros do Sudão, é lá embaixo. Ramsés II construiu 2 templos, vocês podem ver, um templo à esquerda e um templo à direita. O templo à esquerda, que é conhecido como o Grande Templo, seria o templo dedicado, esse mesmo. Olhem só o guardião, que seria o zelador, sentado ali de branco. Ele não consegue chegar nem no dedão do pé de Ramsés II. Vocês estão vendo ali? Por quê? Porque essas estátuas têm 16 metros e essa fachada tem 30 metros de altura. Isso ali é perto do Sudão anglo-egípcio, né? Exatamente, lá embaixo, perto de Assuã. Isso. E o que acontece? Da represa. Exatamente. Ele construiu esse templo dedicado a ele e a outros deuses, que eram deuses titulares da época, como Amon, o rei Ptah.
E ele já se endeusou, né? Ele se divinizou, né? E foi logo depois de Kadesh, porque os muros são todos ele ganhando as guerras de Kadesh. Vamos mostrar mais fotos aí, criançada. Aí ele está sendo coroado, né, por Horus e Anubis Set. à esquerda, não? Não, Não, é Horus de um lado, da direita, e à esquerda nós temos Set. Sete, porque eu estava vendo uma cabeça de chacal do outro lado, porque agora aqui não, aqui eu estou vendo melhor. Isso, exatamente, é Set e Horus, ele está sendo coroado, é a coroação dele, divinizado. E eu acho que a gente tem uma foto do santuário, que é aí que está. Aí está. Aí nós temos Ptah, Ramsés, Set e Re. São os 4 deuses que é no santuário. E tem uma coisa muito interessante, Rony. Esse santuário, 2 vezes por ano somente, no momento em que o sol nasce, o sol penetra dentro dos 65 metros de profundidade desse templo, escavado na rocha, e ilumina os deuses no santuário. Isso eu vi num programa desses de TV a cabo, eu fiquei absolutamente fascinado. E é verdade. E é verdade, não é mentira. E você tem que estar lá no momento, quando o sol amanhece, é assim, 3 minutos, 4 minutos, porque o sol vai estar alinhado com a entrada do templo e vai dar diretamente no santuário para aqueles minutos que vai iluminar os deuses e Ramsés II. Vamos mostrar mais uma aí, Tata, se tiver. Tem mais uma foto aí para a gente olhar? E o Ramseum, que seria o templo de milhões de anos de Ramsés II. Está um pouco destruído, por isso que não existe grande turismo, que é na cidade de Tebas, seria Luxor. Luxor. Por que de milhões de anos? A tradução é realmente templo de milhões de anos, porque nesse período, Novo Império, não tinham mais pirâmides. Eles eram enterrados no Vale dos Reis, que eram tumbas subterrâneas. Normais. Mas tinha que ter o templo para cultuar o faraó divinizado. Como era subterrâneo, quando eram as pirâmides, tinham os templos acoplados à pirâmide. Como era subterrâneo, eles construíram os templos de milhões de anos, como eles chamavam, que seria o templo funerário, onde as pessoas iam cultuar o faraó divinizado. Só que só nesse período, por ser esse templo ter uma distância geográfica pequena, mas tinha essa distância geográfica, porque não era junto com a tumba, já era divinizado o faraó em vida. O faraó estava vivo, mas o templo dele já estava lá aberto, já podia ir lá fazer seus cultos ao faraó divinizado. E esse foi de Ramsés II, o Ramseum, que a gente chama. Ele teve uma bonitinha, conhecidíssima, chamada Nefertari. Nossa, foi a primeira, porque uma fofoca. Ramsés II, a vida particular dele é tão grandiosa quanto as suas obras, né? Ele teve centenas de casamentos, quase 150. Mas Nefertari é uma coisa emblemática. Nefertari, a primeira esposa, que é muito importante, Nefertari. A Nefertari, o nome de coroamento dela era a mais bela de todas. Então, ela realmente devia ser uma mulher muito bonita. Com toda certeza. E ela, além da beleza, ela que atuou muito no Egito, na administração, em todos os cultos religiosos. De Nefertari. Essa é de Nefertari, que é o pequeno templo, que é a única vez na história que um faraó eterniza sua esposa, que o Ramsés eternizou sua esposa com esse templo. É um templo dedicado a deusa Hathor e a Nefertari. Nos olhos do povo egípcio, aí dentro do templo, para o santuário, aos olhos do povo egípcio, eles achavam que Nefertari encarnava a deusa Hathor durante a noite e se eternizava. Bonito isso. Muito lindo. Aí ela está sendo coroada por Ísis e Hathor. Uma coisa, o que foi fazer a múmia de Ramsés lá em Paris? Acho que foi em 77. Exatamente. O que aconteceu? Ramsés é o seguinte, as múmias são expostas num vidro, né? A múmia aí, ó, do cara. Essa é a múmia de Ramsés II. A cor da múmia é devido à mumificação. É o material da mumificação. Essa é uma foto que vocês podem ver sem o vidro. A múmia estava ruim, estava doente? O que é? Isso, a múmia estava lá no Egito, sendo exposta, e a composição dentro do vidro, a atmosfera dentro do vidro, não estava muito exata. O que aconteceu? Deu uns fungos nas costas de Ramsés II e que davam um pouco assim de mau cheiro. Levaram a múmia para Paris, que eu acho essa história, é a cultura, é o respeito.
Ramsés II chegou no aeroporto internacional de Paris, de Charles de eu Gaulle, vi na com um televisão, tapete vermelho, vi na televisão. sendo recebido pelos ministros do Estado francês. Ele foi do aeroporto Charles de Gaulle ao Museu do Homem, com batedores, carro aberto, Cristiane Louvain-Court ao lado, que é a grande egiptóloga mundial. E dentro do Museu do Homem foi criado um laboratório com mais de 100 especialistas só para tratar de Ramsés II. E é aí que a gente trataram os fungos, ele ficou perfeito. E já foi feito vários estudos e nós descobrimos vários detalhes de Ramsés II. Primeiro, ele pintava o cabelo de preto, ele era loiro arruivado, que não era uma cor boa para ser